Decisão da presidência oficializa a perda de mandato do vereador José Alversino Ferreira. Carlos Augusto da Rosa assume vaga como titular na Câmara de Itajaí. Legislativo aprova a remissão de IPTU para clubes esportivos e sociais, associações e clubes de serviço declarados de utilidade pública. Fátima libera obras da bacia de evolução do complexo portuário. 3 de dezembro de 2015, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. O governo do estado e a Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, entregaram a licença ambiental de instalação para as obras da nova bacia de evolução do complexo portuário do Itajaí na última terça-feira. Trata-se da primeira fase das obras de reestruturação do canal de navegação. O investimento do governo é de R$ 105 milhões. A obra engloba a dragagem de alargamento do canal de navegação e a implantação da nova bacia de evolução na Baía Afonso Wippel, o Saco da Fazenda, que vai ampliar a condição operacional do complexo portuário. O processo licitatório foi vencido pela empresa Triunfo Engenharia, que elaborou os projetos executivos. A próxima etapa é a assinatura da ordem de serviços para o início do trabalho. Em decisão inédita, durante a sessão da última terça-feira, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Itajaí decretou a perda de mandato do vereador José Alversino Ferreira, do Partido Progressista. A decisão veio após a extinção do prazo dado pela presidência para que ele apresentasse a defesa para ausência por mais de 121 dias do Legislativo. O exercício do mandato depende do comparecimento físico do parlamentar às sessões da Casa. Portanto, verifica-se que a declaração de perda do mandato perfectibilizou-se pela simples ocorrência do fato extintivo que a ocasionou. A fluência do prazo para ampla defesa e contraditório também não ensejou o oferecimento de nenhum fato novo, eis que constatada a preclusão temporal. Assim, o ato da mesa diretora apenas oficializará a declaração de perda de mandato do vereador. No caso debatido nos autos, o que extinguiu o mandato foi o fato dele haver passado mais de 121 dias afastado da Câmara de Vereadores, o que, por força do artigo 56, inciso 2 da Constituição Federal, artigo 22, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 104, inciso 3 do Regimento Interno, acarreta a perda do cargo de vereador. Obviamente, a causa de extinção do mandato não foi a perda do prazo para a formulação de defesa, mas sim o afastamento do vereador por período superior ao estipulado na Lei Orgânica. Assim, uma vez reconhecida a licença do vereador José Alversino Ferreira para tratar de interesse particular por prazo superior a 121 dias, impõe-se a declaração de perda do mandato parlamentar. Destaque-se que o retorno do vereador a esta Casa Legislativa ocorreu somente no dia 19 de novembro de 2015, data em que já estava encerrado o lapso de 121 dias consignado na Lei Orgânica e no Regimento Interno, para que não paire dúvida. Já no momento atual, oportunizado o contraditório, a presidência detém autonomia e condições imediatas para análise dos fatos e lavratura da decisão, até mesmo com a extinção do mandato parlamentar, considerando que a ele foi assegurado o prazo de defesa. Feitas essas considerações, oportunizada ao parlamentar a ampla defesa, em obediência ao artigo 56, inciso 2 da Constituição Federal, artigo 22, inciso 2 da Lei Orgânica do Município e artigo 104, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, declaro, por intermédio de ato da mesa diretora, a perda de mandato do vereador José Alversino Ferreira a contar do dia... A contar do dia 15 de novembro de 2015. Na avaliação da vice-presidente da Câmara, a vereadora Ana Carolina Martins, a perda do mandato deveria ter sido um ato sumário, assim que passaram 121 dias de licença. Eu já demonstrei meu descontentamento com o vereador Pissetti dessa decisão dele publicamente, fiz uso da tribuna, expliquei isso para a imprensa, mas ele é o presidente. Essa foi da vontade dele, ele acredita que assim ele teve uma garantia jurídica maior, no final o presidente é ele, não sou eu, né? Como ele também sofreu o peso da caneta. Mas o que vale nessa história toda é a decisão final. Ele, não é que ele repensou, mas ele fez novas avaliações, passou o prazo do vereador e ele não apresentou a defesa que então o senhor presidente estava aguardando, se fundamentou em outros detalhes também. E hoje, por vontade dele e também
acompanhado com a assinatura da mesa diretora, nós promovemos esse momento histórico, que não é de algo que é para ser de alegria, tá? Porque nós acompanhamos, tivemos 3 anos aqui com o vereador, temos um carinho com a pessoa dele, infelizmente ele foi para um outro caminho, a gente espera muito que ele seja feliz, se foi injustiçado que procure a justiça, mas essa é uma casa de leis e a gente precisa que pessoas que estejam aqui representando o povo sejam pessoas que não devam para a justiça. E a senhora imagina que a casa pode ser acionada, ele deve entrar com algum pedido de liminar para tentar voltar à casa? O que o povo deve fazer nesse caso? É um direito do vereador, eu espero que ele não faça, porque ele sabe que assim ele fazendo, ele é a pessoa, além de ser uma pessoa não grata aqui entre os vereadores, ele também é pelo povo. Ele vem em 2 sessões aqui, ele foi vaiado. As pessoas o chamavam de corruptos, as pessoas o chamavam de ladrão, as pessoas fizeram manifestações virtuais pedindo que ele não comparecesse, que ele não voltasse. Ele devia reconsiderar essa situação. Se ele entende dessa forma, eu quero dizer que ele traz muito constrangimento, mas se for uma decisão judicial, nós vamos acatar. Não sei como o povo vai reagir, ao contrário do que ele disse numa entrevista que a oposição pagava as pessoas para vir aqui, a oposição não pagou porque a oposição não precisou fazer isso. A oposição, na verdade, não precisou nem convidar. Infelizmente, para esse governo, hoje não precisa ser oposição, né? É o maior escândalo político da história de Itajaí. Com a perda de mandato de José Alvercino Ferreira, quem assume a titularidade da vaga de vereador pelo Partido Progressista é Carlos Augusto da Rosa. Ele já ocupava uma cadeira como suplente, mas disse que, como vereador titular, vai ter maior legitimidade. Eu quero só congratular este momento lindo na minha vida, porque foram 1.244 votos. E você sabe da qualidade de suplente, como é difícil legislar. Como é difícil. Eu já estou no 4º mandato, 5º com este, e realmente eu ainda não concluí realmente com o meu trabalho para fazer. Eu acho que a comunidade precisa mais do calinho mecânico. Eu tenho certeza agora com a titularidade, aí realmente eu posso exercer o meu trabalho como é o devido vereador. De legislar e fiscalizar dos pontos mais prioritários da nossa cidade. Eu tenho assim que com meus assentos realmente, com meus requerimentos, com meus projetos, vai ser mais eficaz. E você vai ver em instantes, Legislativo aprova a remissão de IPTU para clubes esportivos e sociais, associações e clubes de serviço declarados de utilidade pública. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. O Legislativo aprovou o projeto substitutivo ao projeto de lei complementar 15/2015 e o texto altera o artigo 4º da Lei Complementar 242/2013, que concede remissão de imposto predial e territorial urbano, o IPTU, para clubes esportivos e sociais, associações e clubes de serviço declarados de utilidade pública. O projeto foi aprovado com 15 votos favoráveis. O modelo das Secretarias de Desenvolvimento Regional entrou em debate na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais aprovaram o projeto que transforma as SDRs em agências. A proposta de origem do governo do estado visa enxugar a máquina pública. Depois de um grande debate entre parlamentares a favor e contra a mudança, o projeto de lei foi aprovado por 31 votos a 4. A matéria muda a natureza jurídica dos órgãos regionais, que deixam de ser secretarias de Estado para serem transformadas em agências de desenvolvimento regional vinculadas ao gabinete do governador do Estado. A função das ADRs será motivar a participação da sociedade organizada para implementar e executar políticas públicas de forma planejada,
e viabilizar instrumentos de desenvolvimento econômico sustentável para a geração de oportunidades de trabalho e renda. As Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional foram criadas em 2003. O objetivo foi descentralizar a administração, dando mais autonomia às 36 regiões do estado onde elas foram instaladas. Agora, o governador Raimundo Colombo decidiu fazer alguns ajustes neste modelo administrativo. Com a aprovação do projeto de lei pelos parlamentares, ficam extintos 106 cargos comissionados e 136 funções gratificadas. A Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis também é extinta e as principais funções do órgão serão absorvidas pelas Secretarias de Estado setoriais e pela SUDERF, a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis. A partir da implantação das agências, será criado um colegiado regional de governo em cada ADR, colocando todos os administradores públicos da região frente a frente para discutir e encontrar soluções para os problemas comuns. Farão parte deste colegiado representantes da ADR, Casan, Celesc, Fátima, delegacias de polícia e todos os demais órgãos estaduais presentes nas regionais. Os Conselhos de Desenvolvimento Regional continuam existindo, com algumas adequações. A aprovação do projeto dá continuidade ao processo de reformulação da administração pública estadual, que teve início com o projeto de fusão das agências reguladoras em Santa Catarina e visa o controle dos gastos públicos e a eficiência na gestão do governo do estado. Alguns parlamentares chegaram a apresentar emendas para a votação em destaque, mas retiraram da pauta, apesar das críticas ao texto aprovado. Nós entendemos que a nossa própria emenda ela precisa ser ouvida melhor, estudada melhor, e nós não queremos ser irresponsáveis e inconsequentes de apresentar algo só para marcar posição, mas nós temos responsabilidade com esse Estado e queremos discutir a descentralização, combinando o desenvolvimento regional com o resultado eficaz e eficiente lá em cada região. O principal argumento do governo é a redução de gastos imediata. A partir da publicação da lei, as agências de desenvolvimento regional têm prazo de 1 mês para encaminhar à Secretaria de Estado do Planejamento a proposta de estrutura organizacional, observando as peculiaridades de cada região. O projeto prevê que o governador deverá fixar o quadro de lotação com o quantitativo máximo de servidores próprios, convocados ou à disposição nas ADRs. Pela proposta que o governo fez, que foi pela extinção de 242 cargos, que foi pela eliminação da Secretaria Regional da Grande Florianópolis, e com isso transformando as demais em agências, traz uma economia significativa para o Estado, na ordem de 5 milhões de reais ao ano. Então, a conclusão final é que é um avanço em relação à atual situação de hoje das secretarias regionais, exatamente pela economia e pela definição que estabelece as atividades dessas agências. Foi homologado o resultado do concurso fotográfico Itajaí Meu Lar, Porto Hospitaleiro Bom Lugar para Ancorar, promovido pela Câmara de Vereadores. A iniciativa teve como objetivo fomentar e valorizar a produção fotográfica local. As fotografias premiadas vão ser utilizadas na produção de painéis para o acervo do Poder Legislativo. As imagens vão ficar expostas em diversos setores da Câmara. A cerimônia de premiação está programada para a última sessão ordinária deste ano, prevista para o dia 17 de dezembro. As fotos podem ser vistas no site www.cvi.sc.gov.br. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.